Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar com a nossa introdução à geometria euclidiana plana e hoje vamos falar sobre ângulos. A gente vai dar a definição de ângulo e algumas propriedades. E para começar, a gente vai precisar da definição do que é uma região circunvexa. Uma região X do plano, ela é dita convexa se dados quaisquer dois pontos pertencentes a ela, A, B, o segmento de reta, A que liga A e B, está totalmente pertencente dentro dessa região, certo? Por exemplo, isso aqui é uma região convexa, porque dado quaisquer dois pontos A e B, o segmento AB está contido na região X, certo? Caso contrário, diremos que a região X ela é não convexa ou côncava. Para uma região X ser dita não convexa, basta apenas que, dados dois pontos A e B na região X, ao menos um ponto do segmento de reta que liga A e B esteja fora de X. Por exemplo, essa figura aqui, tipo um feijãozinho, ela é não convexa, porque dado dois pontos A e B, uma parte desse segmento está fora da região X, certo? Ou seja, essa parte aqui do segmento ela não pertence à região X. Bom, agora podemos dar a definição de um ângulo. Dados um ponto O e duas semirretas com origem O, OA e OB, o ângulo ou região angular de vértice O e lados OA e OB é justamente uma das duas regiões no plano limitadas pelas duas semirretas. Ou seja, a gente tem OA e OB, essa região aqui limitada é chamada de o ângulo convexo e essa região aqui é chamada do ângulo não convexo. Tal ângulo é denotado pela seguinte notação. Ele é denotado dessa forma, ângulo AOB, certo? E aí pelo contexto vai ficar claro se a gente está se referindo ao ângulo convexo ou ao ângulo não convexo. Aqui no canal, a menos que se diga o contrário, a gente, quando denotar ângulo AOB, normalmente vamos estar nos referindo ao ângulo convexo. Uma medida da região do plano que o ângulo ocupa é o grau. E 1 grau corresponde a 1 sobre 360 de um círculo. Você vai pegar um círculo, divide ele em 360 partes iguais e uma dessas partezinhas corresponde a 1 grau, certo? E a partir dessa unidade de medida, a gente pode dizer que os ângulos convexos são aqueles cujo o valor do ângulo está entre 0 e 180 graus. A origem do grau se deu na Babilônia, e eles dividiram o círculo em 360 partes iguais porque eles acreditavam que a quantidade de dias no ano era 360, e também porque o sistema decimal, o sistema numérico deles era de base 60, não era um sistema decimal, certo? Era um sistema sexagesimal. E aí, para medir quantos graus um ângulo AOB tem, basta a gente traçar um círculo centrado em O e de raio R qualquer. A gente chamou aquele círculo de gama. E para determinar, e aí em seguida a gente vai medir qual é a fração do arco A', B', qual a fração que o arco A', B' representa da circunferência total. E aí a medida desse ângulo vai ser essa fração de 360 graus, certo? Por exemplo, digamos que o arco A', B', ele mede 1/4 do comprimento de gama. O comprimento disso aqui seria 1/4 do comprimento de gama. Então, o ângulo AOB, ele vai medir 1/4 de 360 graus. Vai dar 90 graus. Note que usamos letras gregas minúsculas para representar medidas de ângulo. Por exemplo, a gente poderia dizer que isso aqui é igual a alfa. A exceção é a letra grega π, que vai ter um outro significado, a gente vai mostrar mais para frente. Quando as semirretas OA e OB são opostas, isso quer dizer que os pontos OA e B são colineares, estão sobre a mesma reta. A gente tem esse caso aqui e o ângulo ele é igual a 180 graus. E aí a gente chama esse ângulo de ângulo raso. Se a gente tem que esse ângulo ele está entre vamos chamar de ângulo alfa. Ele é menor do que 180
e maior que 90 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso, certo? Já se esse ângulo alfa ele é igual a 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto, e se ele é menor do que 90, a gente chama de ângulo agudo. Certo? Note que na representação do ângulo igual a 90 graus, esse aqui muda, vira um quadradinho, certo? E além disso, a gente chama de ângulos, dois ângulos são ditos complementares, se a soma deles, alfa mais beta, é igual a 90 graus. Se a soma deles for igual a 180, a gente chama eles de ângulos suplementares. Outra definição bem importante é a de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos, por exemplo, alfa e beta, são opostos pelo vértice se as semirretas que compõem eles são semirretas opostas. Então, isso quer dizer que OB e OC são opostas, esses três pontos são colineares, estão sobre uma reta, e o mesmo para esse outro lado. As semirretas OA e OD são semirretas opostas. Isso quer dizer que OA e D são colineares. Isso aqui forma uma reta e isso aqui forma outra reta. Certo? Quando se escreve, a gente pode resumir e dizer que dois ângulos são opostos pelo vértice. A gente pode simplesmente escrever ângulos OPV, opostos pelo vértice. E agora vamos demonstrar que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Para isso vamos denotar, seja esse aqui o ângulo gama, e como essas semirretas OB e OC, elas são opostas, então isso aqui, né, OC e B formam uma reta, ou seja, isso aqui é um ângulo raso. Beta mais gama é igual a 180 graus. E o mesmo vale para essa soma aqui. AOD são colineares, formam uma reta, e isso aqui também é um ângulo raso. Ou seja, alfa mais gama também dá igual a 180 graus. E aí a gente pode, daqui a gente chega aqui, beta mais gama é igual a alfa mais gama. Cortando os gamas, a gente chega a beta igual a alfa. Certo? Bom, agora vamos fazer um exercício que ele consiste em, dadas duas regiões convexas, x e y, mostre que se a interseção entre x e y for diferente do vazio, então essa interseção ela também é convexa. Certo? Então, vamos lá. Como a gente sabe que x é uma região convexa, isso quer dizer que para todo ponto AB pertencente a x, implica que o segmento AB pertence todo ele a x, certo? O mesmo para y. Para todo ponto AB pertencente a y, implica que o segmento AB pertence todo ele a y. Agora, supondo a interseção diferente de vazio, então a gente tem pontos ali. Sejam quaisquer que sejam esses pontos, C e D, vamos mudar o nome agora, pertencente a x interseção y, a gente tem que esses pontos eles pertencem tanto a x como a y. Estão na interseção das duas regiões, certo? E então, como eles pertencem a x, a gente vai ter que o segmento CD, todo ele pertence a x, ele está contido em x. E como ele também pertence a y, a gente vai ter que o segmento CD também pertence a y, certo? Certo, como o segmento, e aí disso aqui, como o segmento CD pertence a x e o segmento CD pertence a y, implica que ele pertence a cada uma das duas regiões, ele vai pertencer à interseção. E, portanto, a gente demonstrou o que queria. Dado dois pontos numa região, que é a interseção de x e interseção y, implica que todo segmento CD ele vai pertencer àquela região. Portanto, essa região ela é também convexa. Beleza, agora tem mais um exercício que, na verdade, eu vou deixar como desafio para vocês. E no último desafio eu coloquei tanto o vídeo no YouTube e coloquei a solução já lá no Instagram.
Agora eu vou demorar alguns diazinhos para deixar vocês pensarem no desafio, tentem resolver. E depois vai lá no nosso Instagram e confere a solução. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, talvez a solução já esteja lá. Então, o enunciado do desafio é o seguinte. Ficou meio que um textão, mas ele não é difícil. Tentem fazer que vai ser legal. Dadas 3 semi-retas e mesmo a origem O, essas 3 semi-retas elas vão formar 3 ângulos, tais que esses ângulos, a região angular dele vai cobrir todo o plano, certo? E aí ele pede o quê? Mostre que ao menos um desses ângulos mede pelo menos 120 graus e ao menos um desses ângulos também mede no máximo 120 graus, certo? Tenta fazer o desafio, coloca aqui as dificuldades, se você conseguiu resolver. Depois confere lá no nosso Instagram a resolução. E por hoje é isso, galera. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, curte o conteúdo, compartilha com alguém. E é isso. Valeu, até a próxima.